Olá pessoal, sejam bem-vindas aqui de novo ao nosso canal. Esse canal que é voltado para você que não é profissional da área da saúde. E aqui também eu respondo as perguntas que vocês me enviam. Acontece que eu tenho recebido algumas perguntas a respeito do lipedema. Qual é o tratamento dietoterápico? Existe uma dieta específica? O que realmente é o lipedema? Essa doença que acomete grande parte das mulheres. Acomete homens também, mas é muito mais comum nas mulheres. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre o lipedema, iremos falar a respeito da nutrição, iremos explicar melhor para vocês realmente quais são as causas, quais são os sintomas, quais são os alimentos sugeridos para o tratamento. Lembrando sempre que se você não está inscrita ainda aqui no canal, inscreva-se, eu sempre deixo abaixo o link. Não esqueça também de marcar o sininho da notificação para receber sempre os vídeos atualizados assim que forem postados. Então, pessoal, vamos ao vídeo de hoje. Lipedema é uma doença e, por ser exatamente uma doença, ela tem CID, que é o Código Internacional de Doenças. É uma doença complexa, é uma desordem de saúde. Melhor dizendo, é uma desordem hormonal. Basicamente, uma desordem estrogênica, ou seja, uma desordem no hormônio estrogênio. Portanto, tem uma relação direta com esse hormônio. O lipedema, ele causa dor, ele atrapalha a locomoção, atrapalha os movimentos. E os ovários, só reforçando aqui, são a principal fonte de produção desse estrogênio. Mas o tecido adiposo, já me referi a tecido adiposo em outros vídeos, mais especificamente os adipócitos, que são aquelas células de gordura, essas células também produzem estrogênio. Gente, não é simplesmente meramente uma questão estética. Aparece, a gente visualiza, mas não é estético, é uma questão de saúde. O lipedema ele não é causado por um excesso calórico ou pelo sedentarismo, como as pessoas acreditam, mas sim por uma predisposição genética, que é desencadeada por alterações hormonais. E se vocês perguntam, tem cura? Gente, assim como a obesidade, o lipedema não tem cura, porém tem tratamento. Gente, é uma doença que acomete mais mulheres do que homens e pode acontecer da mulher ter um genótipo de lipedema, mas não expressar o fenótipo, ter esse fenótipo controlado. Gente, lipedema são nódulos de gorduras localizados em partes mais específicas do corpo, em membros inferiores e superiores. Pode ser nas pernas, na coxa, nos quadris, no braço, enfim. O diagnóstico ele é complexo e geralmente é um diagnóstico clínico muito voltado para entender quais são as questões associadas. Tem-se uma classificação de acordo com o estágio da doença. Se é um estágio menos avançado ou um estágio mais avançado, enfim. O diagnóstico, na realidade, quem dá é o médico. E na maioria das vezes, quem fecha esse diagnóstico é o médico vascular. Mas é preciso sempre ter um olho clínico, um olhar clínico, para identificar os sintomas clínicos que são vários, como hipotermia. A pessoa com lipedema ela tem uma menor ação de mitocôndrias e, consequentemente,
essa pessoa tem dificuldade na produção de calor, a pessoa sente mais frio. Um outro sintoma, sensação de peso nos membros, uma dor também ao pressionar o membro, uma maior tendência de formar hematomas, aquelas manchas roxas. Há uma piora, principalmente dos sintomas ao longo do dia. É muito mais comum que as mulheres à noite sintam mais dor, sintam dor nas pernas quando vão dormir. Mas saiba uma coisa importante aqui: a obesidade e o sobrepeso não são critérios de diagnóstico. Uma pessoa que tem lipedema, na verdade, ela esconde uma inflamação no tecido adiposo. Contudo, essa inflamação não é a causa, mas é consequência do lipedema. Bem como também a pessoa tem uma maior hiperplasia do tecido adiposo. No lipedema podem ocorrer formações de fibrose nesse tecido adiposo, especialmente nos estágios mais avançados da doença. Portanto, gente, envolve uma inflamação, né? Há um acúmulo excessivo de colágeno no tecido adiposo. Acontece uma produção de colágeno desorganizada, de colágeno e de outras proteínas. E isso é ao redor das células de gordura, tornando o tecido mais rígido, menos elástico, doloroso. E esse é um dos motivos pelos quais a gordura do lipedema não se comporta da mesma maneira que aquela gordura normal. E é difícil de perder com os métodos convencionais. Mesmo que seja parecido com a celulite, não é celulite. Como eu disse lá no início do vídeo, o lipedema ele não é causado pela alimentação equivocada nem pelo sedentarismo. Pensem comigo, o lipedema gera um ambiente muito inflamado e descontrolado. A alimentação, óbvio, é um fator importante no controle do lipedema, que deve ser combinada com outras abordagens. Pode acontecer em mulheres que têm peso normal, pessoas que têm bons hábitos, mas mesmo assim ter lipedema. E que talvez essa pessoa nunca venha a piorar, a evoluir de um grau 1 ao longo de toda a vida. Porque o lipedema é uma desordem hormonal. O indivíduo tem uma predisposição genética de alteração do estrogênio. O estrogênio, vocês sabem, desempenha um papel crucial no desenvolvimento, na função reprodutiva das mulheres, além de influenciar em outros processos como a nossa saúde óssea, cardiovascular, mental, influencia também na distribuição da gordura corporal. E aqui entra a modulação hormonal, e que não é simples, gente. Seja uma modulação nutricional ou médica no caso com hormônios, são processos difíceis, porque hormônios, pessoal, agem em cascata. Um hormônio interfere no outro. É complexo trabalhar essa modulação hormonal. No lipedema, gente, há alterações nos receptores celulares de estrogênio. E o que são esses receptores? Receptores que estão nas nossas células. São proteínas encontradas lá no interior das células e que se ligam ao hormônio estrogênio. E essas alterações, elas ocorrem principalmente nos receptores do tipo alfa. Mas eu não vou entrar nos detalhes aqui, nós temos basicamente 2 tipos de receptores, mas basta que vocês saibam isso rapidamente. Pois bem, essas alterações vão desde alterações no tecido adiposo
e também promovem o aumento de citocinas inflamatórias. Aí vocês podem estar perguntando, então o tratamento como é que funciona? É só uma modulação hormonal? Gente, a modulação hormonal é super importante, mas não é tão simples. Como eu falei lá no início do vídeo, uh, sempre ficou claro que existe, que há necessidade de fazermos essa modulação. Mas falando na nutrição, quando se começou a estudar o lipedema, se focava muito numa dieta anti-inflamatória. Por quê? Porque, na verdade, há uma inflamação que é gerada por essa desregulação hormonal lá no tecido adiposo. A dieta anti-inflamatória, pessoal, é o principal ponto de tratamento para o tratamento, mas não é o único. É importante a gente identificar, junto com o nosso paciente, os alimentos que causam inflamação, e aí nós temos usamos nós questionários, nós também solicitamos exames de intolerância alimentar, tudo isso pode ajudar, né? É difícil a identificação, mas existem também alguns exames, alguns parâmetros que nós relacionamos. Esse questionário, por exemplo, aonde o paciente anota para nós o que ela consumiu no dia anterior. Por exemplo, a pessoa no dia anterior consumiu pizza. Aí isso gera uma intolerância alimentar, se for o caso da pessoa ter. Então, nós temos ferramentas para identificarmos também estes alimentos inflamatórios. Alguns alimentos que consumidos podem ter como efeito o aumento da inflamação no corpo. A gente sabe, alimentos que nós devemos descartar, por exemplo, as carnes processadas, nós temos também as margarinas, os pães de farinha branca, as batatas fritas, enfim, vários alimentos, vários também disruptores endócrinos. Tudo isso o nutricionista considera. Por outro lado, nós temos alguns alimentos que têm propriedades naturais anti-inflamatórias, exatamente o que se deseja no caso de um paciente com lipedema. Nós temos que auxiliar a desinflamar. Então é interessante o paciente consumir frutas silvestres, as verduras, peixes gordurosos, especialmente porque tem o ômega 3, e o ômega 3 é um potente anti-inflamatório também. As frutas secas são interessantes, como as amêndoas, como macadâmias, como as nozes, são ótimas aliadas também para o paciente que tem lipedema, e com as vantagens também do ácido linoleico, o ácido alfa-linoleico, os polifenóis, as vitaminas, enfim. O mesmo é válido também para as gorduras de boa qualidade, o abacate. Como eu falei em polifenóis, os polifenóis estão bem presentes, por exemplo, no azeite de oliva, né, que são um concentrado, na verdade, de saúde para quem sofre com essa inflamação. Eles não apenas auxiliam na redução da inflamação, como são antioxidantes também, e são benéficos na redução dos lipídios na corrente sanguínea. Nós temos um outro alimento que é bem interessante, que é funcional, que é a cúrcuma. Nós podemos fazer uso, por exemplo, também do chá verde, que é muito benéfico para quem tem lipedema, uma vez
que o chá verde tem aqueles polifenóis que eu acabei de me referir. O consumo das verduras, como eu disse, como couve-flor, como brócoli, os folhosos verdes, as brássicas, enfim, frutas, nós temos diversas frutas, amoras, morangos também, que são frutas vermelhas, é super interessante. Bom, pessoal, mas a grande pergunta: emagrecer. Será que emagrecer, perder aqueles quilinhos extras, vai resolver o problema do lipedema? Não, pessoal. Mas o emagrecimento é importante, perder peso é importante. Sim, é claro, porque nós temos que promover a perda de peso. Com a perda de gordura corporal. Não esqueçam que a obesidade gera uma inflamação no corpo e a gente precisa fazer uma promoção ou uma manutenção da massa magra, o máximo que nos for possível. Mas nós precisamos, na verdade, entender que só alimentação não resolve a questão. É preciso aliar essa alimentação saudável, os bons hábitos de vida, tudo junto e mais o tratamento médico, quer dizer, tudo forma um combo, melhor dizendo. Nós temos que, o médico, na verdade, que prioriza, mas o nutricionista tem que ter esse cuidado também, em tratar essas alterações estrogênicas. E aí entra junto tratar a dislipidemia, porque a dislipidemia, ela muitas vezes está associada também ao lipedema. E vocês sabem, dislipidemia é todo aquele distúrbio característico por níveis anormais de gordura, de lipídios, né? Como colesterol, o colesterol LDL, o colesterol total, o colesterol HDL, os triglicerídeos também. Nós não podemos esquecer também, falando nessa modulação hormonal, daqueles períodos mais específicos, onde a mulher tem uma maior flutuação hormonal. E aqui eu me refiro, e aí o lipedema piora, né, nesses momentos específicos. E aqui eu posso falar na menopausa, na puberdade, na gravidez, porque afinal, quem manda no nosso corpo, gente, na verdade, são os hormônios. Então, é um combo de mudanças e de processos que precisam ser feitos para resolver essa questão. Tem também uma outra dieta que as pessoas comentam muito e perguntam, que é a dieta cetogênica, não só a dieta anti-inflamatória. A dieta cetogênica, aquela com baixíssimo teor de carboidrato, né? Que provém, na verdade, a energia que o nosso corpo vai utilizar provém das gorduras, das proteínas, onde o indivíduo consome quase nada de carboidrato. Claro, a literatura mostra benefícios em aumentar esse aporte proteico. A cetogênica prioriza gorduras e proteínas como fonte de energia. Só que não dá para seguir uma dieta cetogênica a longo prazo. Então, assim, pessoal, a dieta anti-inflamatória é bacana, é o que a gente busca. Com certeza isso é um consenso. Apesar da gente ter também um consenso, diminuir o teor de carboidratos. Porque a gente sabe que carboidratos, gente, aumenta a insulina, principalmente se forem carboidratos refinados,
né? E aumentando a insulina vai gerar picos de glicose, picos de insulina. E a insulina, gente, ela aumentada, ela vai aumentar também o estrogênio, porque a insulina, pessoal, ela age diretamente no estrogênio. Portanto, a gente tem também, o nutricionista tem também que modular essa insulina. E diminuindo esses carboidratos, a gente consegue modular o estrogênio para níveis mais baixos. Então, assim, mas não é só isso. Não é só isso. Não é só reduzir carboidratos. Nós precisamos ter todo um cuidado, rever toda a nossa vida, a nossa alimentação, as nossas atividades. Mas aqui o nosso assunto é dieta, então vamos falar mais em dieta. Tem a dieta padrão mediterrâneo, que também é muito interessante. É uma dieta com frutas, com vegetais, com chás, com fibras, com polifenóis, com glicosinolatos, com vitaminas, com antioxidantes, com ervas, carnes magras, carnes brancas também, peixes, enfim, uma dieta muito saudável, uma dieta, como eu falei, nos morangos, na amora, uma dieta com frutas vermelhas, e a mediterrânea ela também inclui, claro, os ovos, os iogurtes, os tubérculos, pouca carne vermelha, pessoal, e gorduras de boa qualidade, né? Então, assim, nós temos alimentos funcionais, nós temos alimentos que vão ajudar no tratamento do lipedema, né? Então, não é qual tipo de dieta, nós temos que ver o quadro clínico do paciente. Se ele tem uma dislipidemia associada, se o paciente está acima do peso ou já com grau de obesidade, se o paciente tem diabetes, enfim, se o paciente já tem alguma comorbidade que gera como consequência uma inflamação. Então, assim, uma inflamação decorrente de alguma comorbidade, mais a inflamação que é consequência do lipedema, nós temos que tratar tudo isso, nós temos que resolver. Então, não temos uma dieta específica. Ah, então é a anti-inflamatória, então é a cetogênica por um tempo, ah, então é a dieta mediterrânea. Nós temos que fazer todo um processo. E não podemos esquecer também de fazermos uma desintoxicação metabólica, que já acontece naturalmente no nosso corpo. Não é uma dieta detox, pessoal. Claro, nós temos que cuidar do nosso fígado. O processo acontece lá no fígado, gente, e finaliza lá no intestino. Nós sabemos que o estrogênio vai ser metabolizado no fígado e que ele vai chegar lá no nosso intestino. E para acelerarmos esse processo, nós precisamos de nutrientes que ajudam nessa detoxificação, nas etapas de detoxificação. E aí, para fazer isso, nós precisamos de alimentos saudáveis, nós precisamos de salmão, de brócolis, que é uma crucífera, de couve, de cebola, que é rica em quercetina, a própria maçã, que tem quercetina também, as castanhas em geral, como as nozes, o amendoim, o pistache, nutrientes, vitaminas, como as vitaminas do complexo B, como ferro, como zinco e outros antioxidantes que são essenciais para a atividade enzimática, para que haja
ao mesmo tempo, uma neutralização dos radicais livres, uma vez, gente, que as toxinas se tornam hidrossolúveis, elas podem ser mais facilmente eliminadas do nosso corpo, seja através da urina, através do suor. Então, assim, o estrogênio também vai ser eliminado. Então, esse processo de detoxificação hepática também é uma coisa importante. Gente, a nutrição, ela é um pilar bem importante no tratamento do lipedema. Claro, ela faz com que o corpo esteja mais saudável. É importante lembrar que ter uma nutrição, uma alimentação balanceada, uma alimentação diversificada, vai potencializar o tratamento. Claro que a alimentação combinada com outras formas de tratamento, né? Nós não podemos achar também que ao emagrecer nós vamos perder peso, nós vamos resolver essa questão do lipedema. Gente, não é assim. Nós temos que eliminar também maus hábitos. E além de tudo isso, tem essa questão primordial hormonal do estrogênio. Então vejam que não é tão simples assim e não é uma questão de resolver em 30, 60 dias. Exige muito do profissional, exige também muito empenho do paciente. Eu acho que é isso, né, pessoal? Já expliquei, falei na dieta, não temos uma dieta específica, temos vários tratamentos que aliados vão formar um combo. E aí vai proporcionar para a mulher, para o indivíduo em geral, uma melhor qualidade de vida. Esse lipedema não tem cura, mas com todas essas modificações, com todas essas modulações, nós podemos reduzir bastante os sintomas, né, que são extremamente desagradáveis. Bem, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Isso foi o que eu trouxe para vocês. Eu não vou entrar no mérito da doença em si, porque aqui o meu foco é falar de nutrição, de alimentação. Alimentos saudáveis, gente. Uma alimentação balanceada, uma alimentação com bastante variedade, com compostos bioativos, com alimentos funcionais. Isso é benéfico para qualquer condição, né? E no lipedema nós temos que ter esse olhar também mais direcionado, ok? Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você foi muita informação, reveja o vídeo. E lembrando, não se esqueça de inscrever-se no canal se você ainda não está inscrita, ok? Eu deixo sempre o link abaixo. Nos veremos num próximo vídeo. Como sempre, eu agradeço a disponibilidade de tempo de vocês. Obrigada.